Olá, seja bem-vindo a mais um programa Meu Querido Pet, e o assunto de hoje é muito interessante. Assim como nós humanos, a saúde do coração dos pets é muito importante para a saúde e para a longevidade deles. Mas afinal, como que a gente sabe que o coraçãozinho dos nossos animais de estimação está em dia e está funcionando bem? Para responder essa e outras perguntas, a gente recebe aqui hoje o médico veterinário cardiologista, Dr. João Vitor, para um bate-papo sobre o coração dos pets. Doutor, muito obrigado pela sua presença, assunto muito importante que a gente vai debater hoje. Tudo bem? Vamos debater esse assunto, porque o coraçãozinho é uma área muito legal de se cuidar, né? E faz muita importância na vida dos nossos animaizinhos, né? Tem toda a importância. E existe diferença no coração do cão? Hoje a gente acho que vai falar basicamente de cachorro e gato, que é o que as pessoas mais têm em casa. Mas tem diferença no coração do cachorro e do gato? Do cachorro e do gato, não. A grande diferença está entre o nosso e o dos animais, né? Porque o cão e o gato, ele não infarta, tá? Ele não infarta, ele tem veias a mais do que a gente possui, então as veias do cão e do gato parecem uma rede de árvore, né? A parte das raízes, ela ramifica, então uma parte que infarta, ou a outra veia vem e supre. No humano, não. Aí por isso que o humano tem aqueles infartos fulminantes. Entre o cão e o gato não tem nenhuma diferença. Doutor, e conta pra gente como que a gente identifica os sinais, os problemas que indicam problemas cardíacos nos cães e nos gatos? Geralmente eles ficam espineco, que seria a falta de ar, né, dentro do pulmãozinho ali, então eles vão ter uma dificuldade na respiração. Geralmente ficam com a linguinha roxa, que a gente fala que é a linguinha cianótica, né, que fica roxinha ou azulada. Alguns têm o sintoma de tosse, é uma tosse seca. Isso é num momento específico ou ele costuma manter a língua roxa, manter os problemas cardíacos, ou tem crises relacionadas a isso? Geralmente são momentos específicos, são momentos quando eles estão com um pico alto de ansiedade, muito eufórico. Quando chega nesses momentos, eles começam a ficar com a língua roxa porque o coração não vai bombear a quantidade de oxigênio certo para o corpo, né? E um dos primeiros sintomas é nas extremidades, onde começa a ficar arroxeado, que é onde está faltando o oxigênio. Nos momentos de ansiedade, porque é o momento que exige mais o funcionamento do coração. Isso. Então, pensando nesse sentido, um cachorro que tem problemas cardíacos, o exercício físico, a exigência de um trabalho cardíaco mais forte pode ser um risco. Pode ser um risco. Geralmente a gente isola todas as práticas físicas, né? A gente pede para fazer caminhada só se for em períodos muito fresquinho, que geralmente é de manhã ou à noite. E caminhadas curtas, a gente não pede para parar de subir sofá, escada, cama. A gente pede para deixar sem fazer nenhum esforço. Para evitar o desgaste. Isso é uma controvérsia, porque eu imagino que assim como em nós humanos, o exercício físico também é o que mais previne problemas cardíacos, não é? Sim, ele previne, só que geralmente nos animaizinhos a gente percebe que eles têm um problema cardíaco, eles já estão num estágio um pouquinho mais grave, né? Porque quando ele começa a dar esses sintomas que a gente falou anteriormente, geralmente eles já estão com o coraçãozinho já um pouco aumentado, com alguns probleminhas mais graves. Então aí a gente começa a vetar todas essas partes de prática física. Ou seja, o exercício físico é bom enquanto ele não tem problema, né? Mas se não cuidar antes, na hora que desenvolver o problema, torna o ambiente até mais difícil, né? Porque você precisa tratar o bicho, mas não pode permitir que ele faça isso. E a idade é uma questão que influencia bastante também no coração dos pets, né? Sim, influencia bastante. A gente tem uma média de falar de 6 a 7 anos, o animal já começa a entrar na salinidade, né? Terceira idade, que a gente a nossa terceira idade. Então a gente já pede sempre para estar fazendo os examezinhos de check-up, né? Que aí seria o eco, o eletro e a pressão arterial. Sempre estar fazendo isso pelo menos uma vez ao ano. Eco, eletro e pressão arterial. Pressão arterial acho que todo mundo sabe, porque é semelhante ao que a gente faz em casa, só o aparelho que é um pouco diferente. Isso. O ecocardiograma, ele mede o quê? O ecocardiograma a gente avalia a estrutura do coração na forma de ultrassom, né? É um ultrassom igual ao ultrassom abdominal, só que na forma para fazer a parte só do coração. Ele é especializado só para o coração. Aí avalia a anatomia do coração, digamos assim. Isso, a gente avalia a anatomia e a parte dos fluxos, né, do sangue, como ele entra nas câmaras cardíacas, como que sai, para ver se não tem suficiência. Isso dá para acompanhar pela imagem do ultrassom. Pela imagem do ultrassom. E o eletro? O eletro a gente avalia o ritmo, porque o coração ele é igual um motor de carro, né? Ele tem a parte elétrica e tem a mecânica. Então a parte elétrica ela antecede a parte mecânica. Então tem a parte do elétrico, que aí é onde a gente coloca os eletrodos, que é aqueles negócios que a gente coloca, os fiozinhos, né? E ele vai fazer o registro bifásico, né? Que aí faz as ondinhas desenhadinhas lá. Aí essa é a parte elétrica. Aí depois vem a parte mecânica, que é a parte da contração, que a gente avalia com o eco. Aí os dois se unem, né? Os dois exames, cada um complementa o outro. Os três, né? Incluindo a pressão arterial. Com certeza. A recomendação é fazer esse exame a cada quanto tempo? Se um animalzinho é um animal sadio,
é legal fazer a cada 1 ano, para parte de check-up, isso, prevenção. Se é um paciente que já começa a ter uns probleminhas, a gente começa a reduzir o tempo, aí varia de 8 até 3 meses, tem animal que a gente pede para voltar com 15 dias, que aí tem que fazer um acompanhamento um pouquinho mais fidedigno ali, né, mais em cima, então aí varia de caso para caso, né? Vai de acordo com a orientação que o veterinário, o cardiologista que está acompanhando pode dar. E cardiologia não é uma especialidade comum em qualquer clínica, né? Não. As pessoas, o senhor é formado nessa área. O senhor é muito jovem, eu vou te chamar de doutor, na verdade. Sim. O doutor é muito jovem, mas é especializado na área de cardiologia. Isso. Não é qualquer veterinário que tem essa habilidade para lidar com a parte cardiológica, né? Precisa de especialização. A gente precisa da especialização, tem a parte dos cursos, né? Que aí a gente faz os cursos para poder realizar a parte dos exames. Então, é bastante estudo, né? Muito estudo. Inclusive, eu tenho até uma curiosidade, assim como na gente, nos humanos, a genética é uma coisa que afeta a saúde do coração dos pets também? Eles podem herdar problemas? Pode, com certeza. A gente tem bastante doença aí genética, né? Uma das doenças que é genética é uma das que a gente mais pega no dia a dia, que é as endocardioses. Geralmente elas passam pela genética ou também por predisposição racial, né? Essa endocardiose é uma doença comum nos pets. Uma doença comum, é uma doença mais para cachorro velhinho, que aí o que acontece nessa endocardiose? É uma degeneração de um dos componentes dali do coração, que é as válvulas, né? Uhum. Aí essa válvula fica degenerada e causando a insuficiência e o aumento do coração. Aí leva à doença, né? Essa é um tipo de doença comum. Tem alguma outra que é muito comum dentro do consultório de aparecer? Tem. Essa é a doença mais comum em cachorros pequenos. A gente tem a cardiomiopatia dilatada, que é mais comum em cachorros grandes. Que aí eu aumento essa também é genética. Ela deixa o coração do animal de 2 a 3 vezes maior do que o habitual, né? Maior, então, nossa, deve ficar gigante. Fica gigante. E por falar em gigante, a obesidade do animal também influencia em problemas cardiovasculares, cardíacos? Influencia por quê? Porque do mesmo jeito que nem a gente tem os probleminhas de veia, de entupimento de veia, os animais também possuem. A gente, por enquanto, a gente não possui todos os métodos diagnósticos, né? Para chegar a dar a conclusão, né, do laudo, falar que o animal tem certa doença, mas com sintomas a gente consegue presumindo. E a parte da gordurinha, né, a obesidade, ela atrapalha na parte da respiração, que concomitantemente acaba atrapalhando a parte do coração também. Entendi. E uma outra curiosidade que a gente tem bastante é com relação à alimentação. Hoje em dia está todo mundo muito preocupado com a alimentação dos pets. A alimentação influencia em questões cardíacas também? Ela pode melhorar a saúde do coração ou pode piorar a saúde do coração? Esse é um cuidado que as pessoas têm que ter em casa? Tem que ter em casa. Os animais, eles possuem, o cão e o gato especificamente, eles possuem 2 enzimas que eles precisam usar para fazer um funcionamento do coração, né? Que é a carnitina e a taurina. Se a gente dá uma alimentação natural, caseira para o animal, ele é propenso a desenvolver a doença cardíaca. Então é sempre legal manter na parte da ração ou passar com um nutrólogo veterinário que ele vai fazer a indicação correta para ter todos os nutrientes necessários. Então está muito relacionado também à questão alimentar, né? Sim. Assim como aí, é tudo muito semelhante. Sim. Doutor, o papo está muito bom. A gente vai continuar com esse papo aqui, mas antes eu queria convidar você para assistir uns vídeos com a gente que vai mostrar um pouquinho do que os pets estão aprontando em casa. Dá só uma conferida. Vamos lá. No! Meow, meow. Meow, 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 meow.
Poli Educação, há 28 anos oferecendo cursos com os melhores especialistas em medicina veterinária para você que não quer ficar só na teoria. Sabe por quê? Além de ser uma instituição habilitada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, a estrutura aqui é completa. Então você vai vivenciar na prática tudo que você aprende na teoria, porque o ambiente aqui é de hospital veterinário. Aqui tem desde a triagem, laboratório de análises clínicas com equipamentos modernos de última geração, consultórios, salas de aula e o ambiente cirúrgico com cursos voltados até para médicos já formados. São muitos cursos, desde auxiliar de médico veterinário, aprimoramento de técnicas cirúrgicas, instrumentação, análises clínicas e muito mais. E o melhor, desde a sua matrícula você já está contribuindo com a causa animal, sabe por quê? Porque aqui é atendido mais de 400 pets por mês de ONGs, ruas e todos com atendimento gratuito. Está esperando o quê? Ligue, acesse as redes sociais, venha conhecer a escola e seja o próximo aluno do grupo Poli Educação, transformando sua paixão em profissão. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Voltamos com o programa Meu Querido Pet. O assunto hoje muito bom aqui, estamos falando sobre cardiologia veterinária. Dr. João está dando várias dicas, já falamos aqui sobre o check-up anual, inclusive em animais saudáveis que precisam fazer, as alimentações. Sim. Qual que é o termo, as enzimas? As enzimas, taurina e carnitina. Taurina e carnitina são todos itens importantes para você que está em casa, mesmo que não tenha problemas cardíacos no seu pet, ficar de olho. E antes de continuar a entrevista, eu queria pedir para vocês se atentarem que aqui na nossa telinha hoje tem um QR Code que indica para vocês o caminho que você vai acessar lá no nosso site, onde mostra vários animais que estão disponíveis para adoção. De repente, esse programa aqui é uma oportunidade de você conhecer um novo bichinho de estimação para sua casa. Eles estão rodando aqui na tela junto com a gente, mas se você se interessar por algum, é só escanear o QR Code, acessar a nossa galeria e entrar em contato com a ONG para falar mais sobre isso. Doutor, continuando o nosso bate-papo, o último assunto aí foi a alimentação e agora eu queria falar com você sobre as raças. Existem algumas raças de animais que têm predisposição para ter problemas cardíacos. Isso é verdade mesmo? A gente tem algumas raças que são predispostas, tem uma ampla variedade, só que tem algumas que são mais comuns. A gente começa pelo King Cavalier, que é uma das raças que é campeã em ter problema no coração, né? Eles desenvolvem a endocardiose, que eu havia falado antes, e eles têm que fazer um acompanhamento desde pequeno. A gente tem também o Spitz alemão. Já nasce com o problema, então? Já, eles nascem com uma insuficiência bem discretinha e com o tempo ela vai aumentando. A gente às vezes encontra animais com 10 meses com insuficiências importantes nessas raças. Eu gosto de fazer apelo para adotarem vira-lata, então a gente meio que está falando assim, quem quiser comprar essa raça vai ter problemas, provavelmente. Vai ter problema. A melhor raça é o vira-lata. King Cavalier, não é uma raça muito comum, né? Não. Mas qual mais tem? Explica pra gente. A gente tem o Spitz alemão, que tem uma doença congênita, super comum. Poodle, Doberman, Cocker, Schnauzer, Lhasa Apso. Todas as raças mais comuns assim, a gente acaba pegando bastante probleminha no coração. Muita gente não sabe, né? Por exemplo, você falou aí do primeiro que você falou, da raça, o Spitz. O Spitz alemão. Ele é muito comum, tem muita gente atrás dessa raça ele hoje. É muito comum e a doença dele é uma doença bem grave, inclusive, que a gente chama de persistência do ducto arterioso e ela só é corrigida com cirurgia.
Entendi. E isso acaba deixando um animalzinho bem malzinho, né? Quando ele tem O a vira-lata doença. normalmente não tem essas predisposições, né? Não. O vira-lata é a melhor raça. Adotem o vira-lata, aproveita o QR Code aí, já procura o seu lá para adotar com a gente. Sim, adote o vira-lata. Doutor, e independente da raça, ao longo do tempo a gente sabe que a idade é uma coisa que influencia nos problemas, né? Você estava explicando isso agora há pouco mesmo. Mas quando ele chega numa idade mais avançada, desenvolve problemas cardíacos. Quais são os principais cuidados que precisam ser tomados? Existe um protocolo para isso ou varia de caso a caso? Varia mais de caso a caso, mas a gente sempre pede para estar fazendo o check-up, né, do animalzinho e observar se ele não está apresentando nenhum sintoma, né? Que seriam aqueles sintomas que eu te falei, que seria o sintoma de tosse, a falta de ar, o cansaço ao praticar o exercício, a linguinha roxa. Todos esses sintomas seriam sintomas de cardiopatia, né? Ou alguma outra doença que pode estar também associada, mas geralmente é mais para cardiopatia, que seria o probleminha no coração, e tomar cuidado com esses sintomas, né? É sempre manter uma alimentação correta, se for fazer uma alimentação natural, entrar, conversar, passar com um nutrólogo veterinário para não dar nenhum probleminha por conta das enzimas, igual eu falei, e fazer o check-up. Eu acho que esse é a principal coisa que a gente pode fazer para ajudar. Que a gente falou de um acompanhamento constante, né? Sim. A obesidade que a gente falou agora há pouco sobre esse assunto, ela não é um sintoma, mas ela é um agravante. É um agravante. É como se ela estimulasse os problemas que o animal pode ter no futuro, né? Isso. E por que tem essa relação entre obesidade e problemas cardíacos? Porque assim, a obesidade geralmente ela atrapalha bastante na respiração do animal, né? E o que acontece? Um animal que ele tem um probleminha de respiração, consequentemente isso vai se agravando, ele pode ter um problema no coração. Tirando nos outros órgãos que podem acometer, tá sempre, né? Tudo muito relacionado, tudo muito a gente conectado. sempre fala de obesidade. Tem muita doença do organismo, da parte hormonal e tudo mais, que elas são correlacionadas com o coração, né? Posteriormente, que elas acabam comprometendo o coração, né? Então sempre manter um animal no score corporal ideal para aquele porte é bem legal, que ajuda em todos os sistemas, né, do corpo. Para manter isso é basicamente a alimentação adequada, como você falou, né, e atividade física. E a né? prática de exercício. O exercício, quando a gente fala para as pessoas, né, a gente fala de exercício para a gente, vamos para academia e pratica exercício. No caso do animal, é só um passeio ou a gente está falando de um estímulo, atividade bem intenso também? O que o animal precisa ter no dia a dia dele? Isso varia mais de raça. Tem algumas raças que elas são mais tranquilas, então um passeio já é o suficiente para ela, mas tem algumas raças igual o Pitbull, que é uma raça que tem muita energia para gastar. Aí esse animal acaba ficando estressado se ele não gasta essa energia e fica agressivo, pode ter Labrador problemas. É um caso também? Labrador, Golden, são animais que precisam de exercício. De exercício bastante constante. Caminhada. Labrador é uma raça que gosta bastante de água, então é legal deixar ir na piscina, ir no mar, e tem uma dar tendência curtidinha. muito forte à obesidade, né? Tem Sempre uma tendência quando chega bem nessa grande. meia-idade, eles começam a... Ficar obesos. Porque eles são animais que sempre estão praticando exercício e com o tempo eles vão parando, né, por conta da idade. Aí ajuda também a ganhar um pouquinho de peso mesmo. Entendi. Doutor, uma pergunta importante, mas daí a gente já está falando daqueles animais que têm problemas cardíacos. Eu sei que existem algumas medicações para tratar esse tipo de problema e as pessoas ficam muito na dúvida do manuseio dessas medicações, né? Sim. Quais são essas medicações mais comuns para problemas nos pets e quais são os principais cuidados que as pessoas precisam tomar na hora de manusear essas medicações para pacientes com problemas cardíacos? Geralmente o que é mais usado na veterinária em si é o Pimobendan, que é um medicamento que ele ajuda na forcinha de contração do coração. Esse medicamento não vende em farmácia humana, só veterinária, tá? Porque ele é proibido para humano, ele faz mal para o humano. A gente tem o Enalapril, que é o inibidor da ECA, que é outro medicamentozinho que a gente usa muito comum. E em humanos, né? Em humano também, tanto nos animais. Já tinha ouvido falar. Aí a gente também usa bastante diurético, né? Furosemida, espironolactona, que são os medicamentos que a gente usa para não deixar juntar aguinha no pulmão, na barriga, que são algumas consequências também do probleminha no coração. Um detalhe que eu tinha até esquecido de me falar, dos sintomas que aparece no cão, né? É a barriguinha abaulada, que às vezes ele tá com a barriguinha com água, né? A barriguinha com água que a gente chama de ascite. Isso é sintoma de problema cardíaco também? Pode ser de problema cardíaco. Tem outras causas, mas geralmente a gente pega bastante por sintoma cardíaco.
Entendi. Tá? Ó, o papo tá muito bom, né? Mas o tempo é bem corrido. Eu queria convidar você e o pessoal que está em casa para assistir com a gente agora o quadro Meu Pet na TV dessa semana, que vai mostrar as novidades que a gente tem aqui da nossa região, das fotos que mandaram pra gente. Dá uma conferida. Vamos lá. E uma cachorrinha guerreira estreia no quadro Meu Pet na TV de hoje. Quem mandou a história dela foi a Rosilda, que é a tutora da Suzy, essa cadelinha linda que já completou 5 anos morando com a Rosilda. Aos 8 meses de idade, a Suzy começou a ter convulsões. O quadro foi se agravando até que ela perdeu os movimentos traseiros, o que a impede até hoje de andar e de se equilibrar. Mas Suzy teve muita sorte de ter a Rosilda a seu lado. A tutora nunca a abandonou e ainda mantém todo o tratamento diário que a cachorrinha precisa até hoje. A história delas é puro amor e superação. E por falar em amor, aqui já tem outra história incrível de recuperação de uma cadelinha que vivia em condições precárias. Quem mandou a história pra gente foi o pessoal do Lupet Banho e Tosa. A cadelinha chegou lá em um estado precário. Ela pesava pouco mais de 2 quilos e estava com o pescoço muito machucado pelo uso de correntes. A turma do Lupet acolheu o animal, levou para o veterinário e a batizou como Angel. Em poucos meses, a Angel já mostra o resultado do amor que recebeu. Ela está feliz, recuperada e recebendo muito carinho da turma do Lupet, onde ela mora até hoje. Olha que legal, hein? As fotos que o pessoal mandou pra gente, a galera aqui da região mandando as histórias dos pets. Se você quer o seu pet aparecendo aqui com a gente também, é só postar sua foto no Instagram, nas redes sociais, marcar o @RedeAutoTietê e a hashtag programa Meu Querido Pet, que a sua história vai aparecer aqui na telinha. Bem legal, né, doutor? Muito legal, gostei bastante. O papo tá muito bom, mas a gente tem que encerrar, que tem outros quadros ainda no programa. Sim. Eu queria aqui, para finalizar, eu tenho certeza que muita gente ouviu, se interessou por esse assunto, mas que você deixasse suas redes sociais para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho. Com certeza. E ter mais informações sobre cardiologia em pet. Pode contar. Vamos lá. Gente, pode seguir no Instagram, tá? Que é @joaocardiovet. É só seguir lá, geralmente eu posto alguns conteúdos referente à rotina e como manuseio com os pets, tá bom? É isso aí, dessa forma a gente encerra o nosso quadro de entrevista, vamos para um rápido comercial e depois tem o Boletim Pet. Olha só quem chega na tela da Rede Auto Tietê, Paiol, Centro Veterinário. Essa unidade que eu estou fica na cidade de Ferraz de Vasconcelos, mas você também encontra unidades em Mogi das Cruzes, Itaquá, Suzano, entre outras em São Paulo e no Alto Tietê. Na Paiol você encontra consultas, vacinas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, internação e cirurgias. E olha, tem até banho e tosa. Tem uma campanha importante agora em dezembro e janeiro, que é a campanha Verão Sem Pulgas e Sem Carrapatos. Inclusive, você pode fazer os exames aqui mesmo e proteger o seu pet com valores acessíveis. Vale ressaltar que esta unidade que eu estou aqui em Ferraz é 5 estrelas no Google, com uma ótima estrutura e um atendimento humanizado. Venha para Paiol Centro Veterinário, aqui você e seu pet são extremamente mimados. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto hashtag TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano.
Começa agora mais um Boletim Pet, as principais informações da causa animal passando na sua telinha. Raros leões brancos nascem em zoológico da Venezuela. No final do último mês, 3 filhotes de leões brancos nasceram em um zoológico da Venezuela. O nascimento dos pequenos felinos é algo positivo porque significa a continuação dessa subespécie do leão africano. A principal diferença dessa espécie está nos pelos, em que os filhotes recém-nascidos apresentam um tom esbranquiçado, característica que os tornam uma raridade. Com o nascimento desses filhotes, atualmente existem 6 leões brancos no país. Estima-se que exista um pouco mais de uma centena desses felinos em todo o mundo. Os animais estão sendo monitorados durante todo o dia no zoológico onde nasceram. O líder da equipe de veterinários, Leonel Ovalle Moleiro, disse que acompanhar os animais é um cuidado titânico, com plantões noturnos, diurnos e muita atenção na alimentação desses filhotes. E um banhista corre chamar ajuda após ver sombra de animal no mar. Na Baía de Hervey, na Austrália, um banhista avistou uma sombra no mar e logo constatou que era um animal precisando de ajuda. Imediatamente, o homem entrou em contato com o serviço de resgate de animais. O animal em apuros era uma tartaruga marinha que havia engolido um pedaço de linha de pesca. Além disso, um anzol estava preso em sua nadadeira. Ela foi levada para um hospital de vida selvagem, onde continua se recuperando. Os socorristas estão esperançosos de que logo ela poderá voltar para o oceano. Angela Bell, membro fundadora e voluntária do Serviço de Apoio a Tartarugas Marinhas, disse que ficou horrorizada quando entendeu o que havia acontecido. Segundo ela, a ingestão de objetos estranhos não é natural e isso poderia ter sido evitado com práticas de pesca mais adequadas. E olha só, um cachorro dado como morto por pet shop aparece vivo após dias. Os donos de Flash, um cachorro da raça Yorkshire de 13 anos, foram informados que o cão tinha morrido. Os tutores deixaram o animal em um pet shop para fazer uma viagem de uma semana. Segundo o boletim de ocorrência, Flash teria se assustado durante uma tempestade e infartado. Um saco com o suposto corpo do animal foi entregue a um funcionário de uma propriedade da família para que ele fosse enterrado. Mas dias depois, a família resolveu desenterrar o suposto corpo quando notou que se tratava de pedaços de outros animais. A família usou as redes sociais para informar sobre o desaparecimento do animal e uma mulher entrou em contato com os tutores afirmando ter encontrado o Yorkshire. A mulher, que não foi identificada, afirmou que encontrou o animal e deu abrigo a ele desde então. Ela chegou a procurar o pet shop informando do aparecimento, mas, segundo ela, foi orientada a ficar com o animal, já que o Yorkshire havia sido dado como morto. A polícia investiga o caso e a proprietária do estabelecimento afirmou que não vai se posicionar enquanto ocorrem as investigações. E olha só, após a atuação de defensoria, o município de Ilhéus, na Bahia, deve recolher animais abandonados das ruas. A decisão judicial aponta que o município não tem cumprido as normas de tutela desses animais, que se encontram em condições precárias de sobrevivência, inclusive com possibilidade de doenças e acidente. Os moradores do conjunto habitacional Sol e Mar procuraram a defensoria porque não aguentavam o trânsito de animais nas ruas, causando sujeira e risco de doenças em função da urina, fezes e infestação de carrapatos. A liminar concedida pela Justiça se apoia na Constituição Federal, que define como competência comum da União, Estados e municípios a preservação da fauna, da flora e de florestas, bem como o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida da população. A ação civil pública foi elaborada pelo defensor público Tandique Rezende de Moraes Júnior. E agora você confere mais um quadro Dr. Pet Responde. Uma das perguntas mais frequentes que tem na clínica veterinária é por que o meu animalzinho tem um mau hálito, o cheiro forte na boca. Geralmente não é nem problema do estômago, é um problema que tem muita bactéria acumulada no dente, o famoso tártaro, muito conhecido como tártaro. Como é que ele é diagnosticado? Levantando a boquinha do seu animal, a gengiva, a gente vai ver que a coloração do dente não está totalmente branquinha. Ela está um pouco amarelada, às vezes está completamente tomada dessa placa bacteriana. Essa placa bacteriana, essas bactérias, é muito prejudicial para a saúde do seu pet, porque ela vai para a corrente sanguínea. Quando vai para a corrente sanguínea, geralmente ela pode parar no coração, causando um problema cardíaco. Além disso, pode ir para o rins, pode ir para o fígado, causando então uma série de problemas que você pode evitar
com uma simples limpeza de tártaro. Nesse procedimento, então, de fazer a limpeza do dente, a gente antes tem que fazer um check-up no seu animal, um exame de sangue completo. A gente vai ver o fígado, o rim, como é que está funcionando, fazer um eletrocardiograma. Dando tudo certo com esses exames pré-anestésicos, a gente vai passar no procedimento de anestesia, a gente deixa o seu animalzinho dormindo, é totalmente seguro. Quando ele dorme, então, a gente faz essa raspagem do dente. A limpeza de tártaro nada mais é do que a gente faz a raspagem do dente. Fez a raspagem do dente, a gente pule o dente, deixa ele branquinho e o problema de mau hálito do seu animalzinho vai melhorar. Desligando os aparelhos, então, ele acorda normalmente, sem nenhum tipo de dor. Na próxima hora ele já pode ir para casa tranquilamente. Inclusive, esse procedimento de limpeza de tártaro é muito comum aqui na Paiol. Pode procurar a gente, faz o exame mais rápido possível e agende a sua limpeza de tártaro. E esse foi o Boletim Pet de hoje. Você fica agora com o quadro Histórias que Inspiram. Até o próximo programa.